O empregado que teve o seu contrato de trabalho suspenso pode perder o direito ao seguro-desemprego? Ou mais do que isso, pode deixar de adquirir o direito ao seguro-desemprego? É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Olá pessoal, mais uma vez bem-vindos ao nosso canal. E antes de começar a falar sobre esse tema, que com certeza vai interessar muita gente, nós vamos pedir para que você, como de costume, deixe o teu like, se inscreve no nosso canal, compartilhe esse conteúdo com as pessoas e deixe aqui o seu comentário para que a gente possa enriquecer cada vez mais os nossos debates. E a dúvida de hoje é pautada no seguinte: quando a medida provisória ela foi editada, as pessoas do governo disseram o seguinte: ninguém vai ter prejuízo com relação ao seu seguro-desemprego, mesmo aqueles que tiverem o seu contrato de trabalho suspenso ou a redução proporcional do seu salário e da jornada de trabalho. Até aí, nenhuma dúvida, tudo certo. Se já tinha direito, permanece o direito. Mas e para aquele empregado que, na ocasião da suspensão do contrato de trabalho, deixou de receber salário? Porque lembre-se, o que nós estamos tratando aqui é de um benefício. Benefício é diferente de salário. Então, a dúvida é, se eu não tenho o período necessário para recebimento do seguro-desemprego, mas eu estou com a minha carteira assinada, estou recebendo os benefícios do governo neste período, o que é que vai acontecer? Se eu for demitido, eu vou ter ou não vou ter o direito ao seguro-desemprego? E aí é onde gera toda a discussão. Vamos lá, o que é que a lei do seguro-desemprego ela fala? Ela diz expressamente que para receber, o empregado deverá ter, para ter direito ao seguro-desemprego, o empregado deverá ter, abre aspas, terá direito à percepção do seguro-desemprego o trabalhador dispensado sem justa causa que comprove, inciso 1º, ter recebido salário de pessoa jurídica ou de pessoa física a ela equiparada relativos a pelo menos 12 meses, nos últimos 18 meses, imediatamente anteriores à data da dispensa, quando da primeira solicitação. B. Pelo menos 9 meses, nos últimos 12 meses, imediatamente anteriores à data da dispensa, quando da segunda solicitação. E cada um dos 6 meses, imediatamente anteriores à data da dispensa, quando das demais solicitações. Então, volta comigo aqui. Vamos entender o seguinte, a lei, como eu li para vocês, falou em salário, recebimento de salário, não de benefício. Se eu não tenho recebimento do salário neste período, poderá sim haver uma recusa do pagamento do seguro-desemprego para aqueles que não atenderem esses requisitos. Ah, mas aí você vai dizer, mas foi dito pelo governo, foi dito por várias pessoas que não teria prejuízo. Sim, não teria prejuízo para aqueles que já tinham o direito adquirido. Não teriam prejuízo nesse sentido. Mas o período de aquisição poderá sim ser questionado. E isso tem trazido muitas discussões. Então, se eu tive a demissão sem justa causa, logo após o período de garantia do emprego que a lei me assegura, pode ser que eu não atenda aos requisitos para recebimento do seguro-desemprego. E aí você vai dizer, ah, mas eu não tinha conhecimento disso na hora que eu assinei o contrato de suspensão do contrato de trabalho. De fato, poucas pessoas atentaram para isso. E qual é o nosso entendimento? O nosso entendimento é de que, embora a gente tenha a mídia falando, a gente tenha os governantes falando, aonde a gente precisa se pautar é no texto da lei. E o que é que a lei está dizendo? Salário, benefício não é salário. Então poderá sim haver um prejuízo, esse é o nosso entendimento. E com certeza isso vai ser levado para muitas discussões, desde o âmbito administrativo, dos requerimentos administrativos de recebimento de seguro-desemprego, mas também para as discussões dentro dos processos judiciais trabalhistas para poder liberar esse seguro-desemprego. Então, para poder a gente entender melhor, vamos trazer um exemplo. Se eu fosse requerer pela segunda vez o seguro-desemprego, tá? Esse seria o meu exemplo, eu estaria lá na letra B da lei, e a letra B da lei vai dizer o quê? Do artigo 3º da lei do seguro-desemprego. Vai dizer o quê? Que eu no último ano, ou seja, nos últimos 12 meses, eu preciso ter recebido pelo menos 9 meses de salário. Tudo bem. Mas na minha empresa, na empresa para quem eu trabalho, eu tive o meu contrato suspenso por 6 meses.
Se eu tive o contrato suspenso por 6 meses, eu vou ter um período de garantia de emprego por mais 6 meses. No último ano, então eu trabalhei 6 e eu tive meu contrato suspenso por 6 meses. Eu não atendo à regra do seguro-desemprego. Por quê? Porque aquela remuneração que eu recebi do governo não é salário. E se não é salário, ela não, pela letra fria da lei, ela não se enquadra como requisito atendido para o recebimento do seguro-desemprego. Então, para que você tenha conhecimento dessa informação, para que você saiba aonde você se enquadra nessa circunstância, é interessante que você avalie todo o seu histórico de trabalho antes de você assinar. Por quê? O contrato de suspensão do contrato de trabalho, esse que você assina na empresa para ficar sem trabalhar, recebendo pelo governo, ele tem que ter a concordância do empregado. E se você é empregado e não tem conhecimento disso, você pode estar assinando, achando que está fazendo uma coisa boa e de repente está tendo um prejuízo numa possível demissão. Então, pessoal, era sobre isso que nós tínhamos para falar para vocês sobre seguro-desemprego e suspensão do contrato de trabalho. Espero que tenha ficado bastante claro, mas caso tenha ficado alguma dúvida, pode deixar o seu comentário, sua pergunta aqui embaixo e não esquece, se você estiver vendo esse vídeo pelo WhatsApp, compartilhe esse vídeo e se estiver aqui no YouTube, se inscreve no nosso canal e deixa o teu like, tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo.